Olá pessoal, eu sou a Diana Loucena, escrevente técnico judiciário, e hoje eu quero falar do CPC, o nosso Código de Processo Cível. Quero falar de uma parte dele que é dos impedimentos e suspeição, porque esse código ele é gigante e vai cair muita coisa no nosso concurso. Se você não viu os outros vídeos lá do Código de Processo Penal e do Código Penal que eu já gravei, não deixe de dar uma conferida que tem dicas muito importantes, tá? E deixa aí seu like no canal para dar aquela força, inscreva-se, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e compartilha com seus amigos. O meu Instagram é @dianaloucena. Então vamos aqui. Eu fiz aqui um resuminho porque tem muita coisa, depois a gente vai para a lei e vai ler cada artigo, tá? Então tem 4 itens para suspeição do juiz. Então, se ele for amigo íntimo ou inimigo, perceba que não está escrito inimigo capital. Inimigo ou amigo íntimo, ele está suspeito para atuar no processo. Se ele receber presentes, se ele for credor ou devedor e se ele for interessado no processo. Esses são os 4 itens de suspeição. E aí, em contrapartida, nós temos os impedimentos. Então, se o juiz for mandatário, perito, Ministério Público, testemunha, se ele proferiu decisão, se seu cônjuge ou parente até o 3º grau for defensor, Ministério Público, advogado, se estes já integravam o processo antes do juiz, ele está impedido. Se o juiz, seu cônjuge ou parente até o 3º grau for parte no processo, se ele for sócio, direção ou administração, ele está impedido de atuar no processo. Se ele for herdeiro, donatário ou empregador das partes, também estará impedido. E se uma das partes for cliente de escritório de advocacia do cônjuge do juiz ou dos parentes até o 3º grau, ele também está impedido de atuar. E se ele promover ação contra a parte ou contra o seu advogado, ele estará impedido de atuar no processo. Então, grava isso daí. Tem 2 observações aqui. É vedado a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz, e será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega ou a parte que alega houver praticado ato que signifique e manifesta a aceitação do arguido. Então isso aí não vai contar para impedimento e suspeição. Agora nós vamos lá para a apostila de legislação. Se você ainda não baixou ela, tem um vídeo aí meu para baixar gratuitamente essa apostila com toda a legislação, a lei seca, para você ler muitas vezes e gabaritar aí nas questões de legislação. Vamos aí, já vai deixando seu like, compartilhando com seus amigos, que já vamos para o nosso material. Então vamos lá, falando do capítulo 2 dos impedimentos e da suspeição, artigo 144. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo: 1. Em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público e prestou depoimento como testemunha. 2. De que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 3. Quando nele estiver postulando como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. Lá no Código de Processo Penal eu falei que até o 3º grau entra tio e sobrinho, primo não entra, tá? Primo já é 4º grau. 4. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive. 5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Eu coloquei aqui em outra cor só o juiz, porque quando for sócio não é o seu parente nem o seu cônjuge, é só o juiz, tá? Se ele for sócio ou membro de direção ou de administração. Então, cuidado com pegadinha nesse sentido. 5. Quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Também, nesse caso, é só o juiz e não os parentes, tá? Toda essa questão de impedimento e suspeição vão ser até o 3º grau. Então, se vir pedir no 4º grau, 5º grau, 2º grau, está incorreta a questão, tá? Próximo, em que
figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços. Então, tem muitos juízes que são professores também. Então, se for a parte, essa instituição no qual ele dá aula, ele não pode atuar no processo. Próximo, em que figure como parte cliente de escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, muita atenção, o cliente é do parente do juiz ou do cônjuge, mesmo que um advogado de outro escritório for patrocinar esse cliente, ele está impedido de atuar no processo. Quando promover ação contra a parte ou o seu advogado, tá? Então, também aí é só o juiz e vai estar impedido. Na hipótese do inciso 3, que é quando seu cônjuge ou parente for defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, o impedimento só se verifica quando o defensor público, advogado ou membro do Ministério Público já integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz. Porque se for depois, quem estará impedido será o defensor, o membro do Ministério Público ou o advogado, né? É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar o impedimento do juiz, e o impedimento previsto no inciso 3, lá do defensor, tal, dos parentes, também se verifica no caso de mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. O que está dizendo aqui? Que os parentes do juiz, o advogado, ele não está atuando em favor daquela parte, mas ele é membro do escritório de advocacia que atua em favor daquela parte. Então, ainda assim, o juiz estará impedido de atuar no processo. E as questões de suspeição, que são aquelas 4. A suspeição do juiz quando ele é amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados, lembrando que não fala de inimigo capital, inimigo capital é lá no processo penal, tá? 2. Que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar algumas das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Então, muita atenção, receber presente é suspeição, não é impedimento, tá? Aconselhar é suspeição e subministrar meios também é suspeição, tá? 3. Quando qualquer das partes for sua credora ou devedora de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes desse em linha reta ou até o 3º grau, inclusive, tá? Aqui só falou em linha reta, não falou colateral. Então, muita atenção, tá? Não é só credor e devedor do juiz, mas também do seu cônjuge ou parente em linha reta até o 3º grau. E, por último, se o juiz for interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Se ele é interessado, ele está suspeito para atuar nesse processo. Muito importante, poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar as suas razões. Então, tem muitas questões que falam, mas tem a necessidade de declarar suas razões, com essa necessidade, desde que declare. Não, é sem necessidade, ele pode se declarar suspeito e ele não precisa declarar o motivo que ele está se declarando suspeito, tá? Será ilegítima a alegação de suspeição quando houver sido provocada por quem alega ou a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. E aí, qual que é o prazo para a parte dizer que o juiz está ou não suspeito? 15 dias. Decore isso aí, porque eu já vi que estão falando de 10 dias. Não, é 15 dias. No prazo de 15 dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição
em petição específica dirigida ao juiz do processo, no qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rols de testemunhas, ou seja, ele tem que instruir, ele tem que falar o porquê e mostrar para o juiz o porquê que ele está impedido, tá? Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos ao seu suspeito legal. Caso contrário, então nós temos duas partes. O juiz pegou o processo, viu que ele é suspeito, que ele não, ou impedido, ele não pode atuar nesse processo, ele já manda para o seu substituto legal. Então, nas varas geralmente tem um juiz titular e um juiz substituto. Ele manda os autos para o outro juiz que está naquela vara, naquela comarca. Se ele já não vê nada, nenhuma causa, não reconhecer causa de suspeição e impedimento, o que vai acontecer aqui? Determinará a autuação em apartado da petição e no prazo de 15 dias apresentará suas razões acompanhadas de documento e rol de testemunha, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. Então, só a parte de suspeição e impedimento vai ser feito um outro processinho que se chama incidente, e aí esse incidente com essas razões aí do impedimento e suspeição vai para o tribunal para ser julgado. E aí esse incidente, ele distribuído o incidente ao relator, lá no segundo grau, deverá declarar os seus efeitos, se está suspenso ou não suspenso, tá? Em que o incidente for recebido. Sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr normalmente. O processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. Então, se foi sem efeito suspensivo, o processo pode continuar correndo lá até julgar o incidente. Agora, se foi com efeito suspensivo, o processo vai ficar paradinho lá na primeira vara até que seja julgado essa parte de impedimento e suspeição. É isso que diz essa parte. Próximo, enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. O que acontece muito nos processos? Eles vêm pedindo tutela de urgência. Acontece muito em caso de medicamento, em caso de hospital. Então, eles têm uma tutela de urgência, que é pedir para o juiz para determinar algo antes de que seja julgado o processo. Então, essa tutela de urgência, ela não pode ficar suspensa, ela não pode ficar parada porque é urgente. Então, só essa parte de tutela de urgência tem que ir para o substituto legal para que ele analise essa parte, tá? Próximo. Verificado que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, ou seja, não procede, o tribunal rejeitá-la, ou seja, vai rejeitar já de início. Acolhido a alegação, então acolheu a alegação, que é realmente algo de suspeição ou impedimento, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. Então, o que acontece? Toda vez que vai para a segunda instância, para o tribunal, tem que ter custas do processo. Então, se só essa parte do incidente foi para o segundo grau, teve custas, o advogado teve que pagar por custas disso. Então, se reconheceu esse impedimento e suspeição lá no segundo grau, quem ficará responsável por pagar essas custas será o juiz, mas ele pode recorrer dessa decisão, tá? Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado no processo. O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente um motivo de impedimento ou de suspeição. O que está dizendo? O próprio tribunal lá do segundo grau, ele vai decretar quais atos do juiz foram nulos, não são válidos, tá?
Quando 2 ou mais juízes forem parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, perceba que sempre fala do terceiro grau na parte de impedimento de suspeição, tá? Inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atua, caso em que o segundo se excusará, remetendo os autos ao seu substituto legal. 2 juízes estão atuando no processo, um juiz foi atuar e já viu que um parente dele, que também é juiz, já atuou no processo, ele automaticamente não vai atuar, ele vai mandar para o seu substituto legal. E aplicam-se os motivos de impedimento de suspeição ao membro do Ministério Público, aos auxiliares de justiça e aos demais sujeitos imparciais do processo, tá? A parte interessada deverá arguir o impedimento e a suspeição em petição fundamentada, ou seja, ela tem que fundamentar o porquê que o juiz é suspeito ou impedido, e devidamente instruída com os documentos, instruída com o rol de testemunhas. Isso que significa na primeira oportunidade em que lhe couber falar os autos. Então, ela foi citada, a primeira oportunidade ela já tem que declarar a suspeição ou impedimento. E o juiz mandará processar o incidente em apartado e sem suspensão do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 dias e facultando a produção de provas quando necessários. Então, ele vai, como eu falei, processar a parte de suspeição e impedimento num incidente, num outro processinho, e ele vai pedir para determinar em 15 dias aí as provas e juntar tudo. Nos tribunais, a arguição a que se refere o parágrafo 1 será disciplinada pelo regime interno, ou seja, essa parte aí de impedimento e suspeição, que aí o regime interno do TJ é as normas da corregedoria, tá? E o disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica à arguição de impedimento ou de suspeição de testemunhas. Então, essa parte aqui, 1 e 2, não serve para testemunhas, que a parte interessada deveria arguir o impedimento e a suspensão em petição fundamentada e devidamente instruída. Isso aqui é para o juiz e para os membros do Ministério Público e as partes do processo, mas a testemunha já é algo diferente, que a gente vai ler depois, tá? E também o juiz não mandará processar em incidente. Então, a gente vai ver a parte de testemunha depois. Então, esses parágrafo 1 e 2, eles não servem para testemunha. Tem que gravar isso. E aí, vamos aí continuar com o nosso material. Então, eu trouxe aqui 4 questões para ajudar a assimilar o conteúdo, tá? Primeiro, da banca IBFC, assinale a alternativa correta sobre o impedimento e a suspeição após analisá-las a seguir e considerar as normas da Lei Federal número 13.105 do dia 16/3/2015, ou seja, o novo Código de Processo Civil. Letra A. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando nele estiver postulando como defensor, advogado ou membro do Ministério Público seu cônjuge ou companheiro ou primo. Até o companheiro estava certo, mas entrou primo? Não, porque é até o terceiro grau, então entra só tio e sobrinho, tá? B. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes de ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio. Para aquelas pessoas que não leram tanto, não fizeram questões, só leram uma vez, isso aqui vai parecer certo, mas o erro está bem no comecinho. Há impedimento, não. Receber presente é um motivo de suspeição, tá bom? Então, por isso a alternativa está incorreta. O restinho estava tudo certo, mas falou impedimento, já está errado. Letra C. A suspeição do juiz que seja amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes
ou de seus advogados? Correto. Letra C é o gabarito. D. Há impedimento do juiz sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge, companheiro ou parentes destes em linha reta até o 4º grau, inclusive? Então tá, aqui a gente tem 2 erros. Primeiro, não é impedimento, é suspeição isso, quando é credor ou devedor. E aqui tá escrito até o 4º grau, não, é até o 3º grau, tá? Então a gente já eliminaria essa questão por 4º grau, mas aqui também não é um motivo de impedimento, e sim de suspeição. Letra E. Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo? Sim. Devendo declarar suas razões? Não. Ele não precisa declarar as suas razões, tá? Próxima questão. Então, aqui ficou a alternativa C. Número 2. É da banca FCC. Acerca dos impedimentos e suspeições do juiz, segundo o novo CPC, considere 1. A suspeição do juiz quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Errado, há impedimento, tá? Quando ele promover ação. 2, ela tá aqui, mas era para estar lá embaixo, mas tá aqui, ó. Há impedimento do juiz que for amigo íntimo ou inimigo de qualquer uma das partes. Errado, é suspeição o amigo íntimo ou inimigo, tá? 3. Há impedimento do juiz quando qualquer das partes for sua credora ou devedora. A gente já pode parar aí porque não há um motivo de impedimento, isso de suspeição. Então essa está incorreta também. 4. Há impedimento do juiz no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou bilateral até o 3º grau, inclusive. Corretíssimo, a 4 está correta, é impedimento. 5. A suspeição do juiz interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes, correto, isso é um motivo de suspeição. Lembrando lá, suspeição, amigo íntimo ou inimigo, receber presentes, credor e devedor e interessado no processo. Então, a alternativa 4 e 5 estão corretas e é a letra E de escola aí, que é o nosso gabarito. Próxima questão. 3. Considere as proposições abaixo acerca da prova pericial. E essa é da FCC, eu acho que ela foi bem, assim, ruinzinha essa questão, tinha que saber bem, então por isso que eu quis trazer ela, foi bem maldosa. Número 1. O perito não está sujeito às causas de suspeição e impedimento por não ser parte do processo? E a gente leu isso lá, que o perito, o membro do Ministério Público e as partes imparciais do processo, elas estão sujeitos sim às causas de suspeição e impedimento. Então, a número 1 está incorreta por causa disso. 2. O juiz poderá autorizar o pagamento da integralidade dos honorários antes do início dos trabalhos? A gente não leu sobre isso, mas só para explicar. Não, ele autoriza o pagamento no final do processo, tá, gente? Quando dá improcedente ou procedente. Depende aí. Se der procedente, aí a parte que vai pagar os honorários, se der improcedente, a outra parte que paga os honorários. 3. Os assistentes técnicos não estão sujeitos a um impedimento ou suspeição? Correto, gente. Os impedimentos para as partes imparciais do processo. O assistente técnico, ele não é uma parte imparcial do processo. Por isso que eu digo que é bem maldosa essa questão. E 4. O juiz poderá dispensar prova pericial quando as partes, na inicial ou na contestação, apresentarem sobre as questões de fato, pareceres técnicos ou documentos elucidativos que considerar suficiente. E essa alternativa está correta. Na leitura aí da lei você vai ver isso daí, assim como o laudo médico da pessoa incapaz, se a parte também apresentar o laudo médico dela, não precisa o juiz determinar que seja feita uma perícia, tá? Então, essa daí também está correta. Então, nós ficamos na 3 e 4 e a alternativa C
C de casa, que é a correta. E aí nós temos uma questão da banca VUNESP para escrevente técnico judiciário, para vocês verem como que vem a questão, que é mais facinho do que essas outras bancas, tá? Então, tá. Primeira, é causa de suspeição, então, só que tem que prestar atenção nisso. A banca VUNESP, ela deixa bem claro o que ela quer da questão, se é impedimento ou suspeição. Então, muitas vezes a gente confunde porque não presta atenção no enunciado, tá? Então, é causa de suspeição. Então, outra observação também é que essa questão, ela é de 2014, então foi antes do novo CPC, que foi feito em 2015, tá? Então, ela vai ter algumas incorreções. Letra A. Inimizade em relação ao advogado do réu. Se fosse hoje com o novo CPC, estaria correto, apesar de na lei estar escrito amigo íntimo, inimigo ou inimigo das partes ou de seus advogados, seus representantes, né? Então, não seria só do réu, mas a inimizade em relação ao advogado ou amizade também em relação ao advogado também é uma causa de suspeição. Porém, eu trouxe essa questão porque lá no processo penal não está escrito dos advogados, é só no CPC. Então, toma aí cuidado com essa pegadinha aí para as questões de processo penal. A letra A estaria correta hoje, mas antes não estava. Letra B, quando já foi mandatário da parte, isso é impedimento, então está incorreto. Letra C, amizade com o advogado da parte autora, seria de qualquer uma das partes e estaria correto com o novo CPC, mas está incorreto antigamente. Letra D, ter interesse no julgamento da causa em favor de uma das partes. Esse daí está corretíssimo, igualzinho está escrito na legislação do novo CPC. Se o juiz ele tem interesse no julgamento da causa em favor de qualquer das partes, ele está suspeito de atuar no processo, tá? Letra E, quando seu cônjuge for advogado de uma das partes. Isso é uma causa de impedimento, não suspeição, tá bom? Gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Deixa aí seu like se você gostou, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.